Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu estou aqui com a Eli, que é minha amiga, dona de metade da cidade onde eu moro. Tonta. E hoje a gente vai falar sobre o livro Aconteceu Naquele Verão. Bom, o livro Aconteceu Naquele Verão é um livro que tem 12 contos de historinhas de romance que se passam, né, nas férias de verão lá no hemisfério norte, nos Estados Unidos. Ele tem o mesmo estilo do livro, como que chama mesmo? Do Contos de Natal? Dos Contos de Natal, que chamava O Presente do Meu Grande Amor, isso, alguma coisa assim. Isso mesmo. E como a gente gostou muito daquele livro, dos Contos de Natal, nós resolvemos ler o Aconteceu Naquele Verão. Né? Que foi o pior erro que a gente fez durante o finalzinho de 2017. Um desastre. Nós compramos ele na Black Friday, né? Isso. Como a gente queria ler muito ele, a gente não achava ele. Na verdade, a gente achava ele nas livrarias e tal, mas estava muito caro. Muito caro e graças a Deus que a gente não cometeu o erro de comprar em papel. Exatamente, porque senão, né, ia ocupar espaço inútil na estante. Nós vimos que estava numa promoção muito boa na Amazon, nós pagamos R$ 4,95 da versão digital dele. Eu comprei ele pro Kindle, ele leu ele no Leve. E aí nós resolvemos ler o livro juntos, então a gente foi lendo um conto de cada vez. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os contos que são menos ruins, porque o livro é difícil. Depois a gente fala um pouquinho sobre o que a gente achou do livro no total. Bom, o primeiro conto que a gente vai comentar se chama O Fim do Amor. É a história de uma menina que é lésbica e ela tá passando por um período difícil porque os pais dela estão se separando. E os pais estão super de boa, né, com essa separação. Ela tá sofrendo mais do que eles. Isso. E aí eu achei um conto bacana porque ele é leve, ele fala sobre assuntos assim, né, mais sérios, importantes, mas ele fala de uma maneira leve. E eu gostei da forma como a menina começa a se abrir, né, para outros acontecimentos, conhecer pessoas diferentes e tal. Até mesmo porque a separação dos pais acontece naquele período complicado da adolescência, né? Ela tá saindo se não me engano, ela tava saindo do ensino médio para ir pra faculdade, né? Isso mesmo, é aquela transição, né, toda. Onde tudo tá mudando e mais uma mudança. Então esse foi um conto, pra mim foi o melhor conto do livro. Eu gostei bastante dele. Eu gostei bastante dele também, mas eu acho que ainda tem um que eu gostei um pouquinho mais. A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Depois tem o conto Prazer Doentio, que se passa nesse mesmo período, né, da pessoa que tá saindo do ensino médio pra ir pra faculdade. E ele conta a história de uma menina que ela tá aproveitando ali as férias de verão junto com as amigas e elas vão sempre pra uma boate onde toca de tudo. E nessa boate tem um grupo de meninos que são punks. E elas acham eles, né, muito estranhos por causa dos moicanos e tal, só que ela meio que se interessa por um menino. Só que esse menino tem também toda a bagagem de vida dele que vai meio que entrar em atrito, né, com a dela. Exatamente. E esse conto ele é narrado, né, pela mulher já na sua vida adulta, na vida adulta dela, e ela vai relembrando o que aconteceu nessa adolescência dela. O que acabou dando um toque todo triste, né, nesse conto, porque ela, né, ela repensa como poderia ter sido se ela tivesse tomado outras atitudes diferentes das que ela tomou. É aquele tipo de coisa que a gente fica pensando, e se? Exato. E se, né? Aquela coisa que fica no fundo da cabeça, atormenta a gente até o leito de morte. Esse eu também gostei, apesar dele ser um tom um pouco mais triste, mais saudosista. Mas foi um conto assim que foi suave pra ler, a leitura correu bem. Diferente de muitos outros, Diferente dos outros contos. Porque são 12 contos e a gente escolheu aqui 5, né, na marra. Bom, depois tem o Inércia, que tem uma ideia muito boa, que ele, se eu não me engano, ele foi escrito pela autora do Divergente. É a Verônica. Se eu não me engano, é ela a autora do livro. Eu não lembro. Conta a história de uma menina que ela teve uma grande amizade com um cara, né, eles eram muito amigos. E esse menino, ele sofreu um acidente, ele está à beira da morte, e nessa realidade ali que é descrita no conto, as pessoas antes de morrer elas são submetidas a um procedimento onde elas fazem uma última visita. Então essa menina vai visitar as memórias, né, desse amigo dela e eles vão se encontrar ali para ter uma hora juntos antes dele morrer. É um conto, eu achei ele até que bem escrito, foi um conto bem legal. É bem estranho você perceber que tá passando numa hora que o cara tá ali morrendo e eles conseguem se reencontrar na memória, né? Mas eu achei, assim, bem interessante, até o desfecho do conto que eu gostei, você não gostou muito, É verdade. Quem leu, né, vai saber qual é o desfecho do conto. Eu não gostei, eu achei que poderia ter sido mais trágico. E aí ele gostou daquele jeito que ficou mesmo. O conto eu achei ele
bacana porque ele tem uma ideia diferente. E ele também faz a gente pensar, né, nossa, em que a gente faria nessa situação? Se alguém que a gente gostasse muito, né, estivesse morrendo e a gente tivesse essa chance de encontrar a pessoa por uma hora, sabendo que ela vai morrer e, né, colocar tudo em pratos limpos. Não, mas eu acho que ele traz mesmo essa ideia pra gente pensar, né? É muito curto, passa tudo muito rápido, mas eu acho que ele deixa ali um ponto de interrogação pra gente pensar na vida, né? Tem muita gente, eu escuto muita gente falando que não gosta de ler contos porque são muito curtos e não dá tempo de desenvolver bem a história. Eu acho que é pelo contrário. Eu vejo um monte de série de livros sendo lançada, aí 3, 4, 5 livros, que na verdade é uma história que podia ser feita em um só. Exato. Eu acho que um conto, quando ele é bom, ele consegue desenvolver muito bem a história ali, mesmo que seja em 15 páginas. É aí que diferencia, né? Eu acho que as pessoas que pensam dessa forma, talvez elas não pegaram contos bem escritos, né? Bem formulados E nesse livro a gente encontra, né, exemplos de ambos. Esse Inércia foi um livro que eu achei que conseguiu desenvolver a história bem ali, porque ele é bem curtinho. Ela teve um começo, meio e fim, né? A história, ela... E sendo que tem outros contos desse livro que são bem maiores e que você não vê a hora de terminar porque tá enrolando tanto, não sai mesmo. Demais. Bom, depois desse, o que a gente indica também é o 100 Maneiras de Tudo Isso Dar Errado. Esse conto, 100 Maneiras de Tudo Isso Dar Errado, assim, na minha opinião, foi o que eu mais gostei. Foi o mais, assim... Eu achei muito legal porque ele aborda um assunto bem interessante, que é a inclusão de uma criança com autismo, né? Mas o conto, na verdade, ele se passa pelo romance dos protagonistas da história. E a gente não... É muito raro a gente achar livro que fala sobre autismo, Asperger, outros distúrbios de socialização. Sim. E é bem difícil a gente achar material, então esse conto já ganha um ponto a mais por isso, né? Por tratar de inclusão e trazer um assunto que a gente não encontra tanto assim, que precisa ser mais debatido. Rola um romance aí no meio, né? Que é um romance bem bonitinho, que na verdade conta a história de 2 adolescentes, né? Que eles já meio que se paqueram ali, mas eles acabam se aproximando de verdade por conta dessa criança que tem autismo. E aí também tem aquela história de, às vezes você tá interessado por uma pessoa e aquela pessoa não te dá abertura, mas você não sabe os motivos por que ela não te dá essa abertura. Às vezes a gente mostra também que a gente julga muito rápido, Exato. né? E a gente toma várias conclusões antes de realmente saber o que está se passando com a outra pessoa. Lembrando que esses 2 adolescentes, eles se encontram, né, através dessa criança autista, só que o próprio menino, ele tem Asperger. Sempre tem muita dificuldade para dizer essa palavra. Asperger. Então é por isso que ele, né, tem tanta dificuldade em se aproximar da menina. Não é porque ele não goste dela ou que ele seja snob, cuzão. É o caso do julgamento, né? Ela fica com aquela incerteza se ela chega nele ou não, porque ela acha que ele não gosta. Mas na verdade ele gostou dela por todo o ano e ele não tem a facilidade de... As dificuldades que ele tem de se aproximar dela é por causa da condição dele, né? E não do que ele quer ou não, ou que ele quer esnobar, que ele quer fazer joguinho, etc. Isso. Aliás, tem vários contos desse livro que eu não gostei porque já começa com aquele estereótipo assim de a pessoa vê a outra, acha interessante, aí a pessoa esnoba ela fala, meu Deus, me apaixonei, a pessoa me esnobou. Ah, gente, né, 2018, por favor. E por último, nós temos o Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas. Esse ele também tem uma história bem interessante, que é um menino que ele tá preso num looping temporal. Todo dia ele vive o dia 4 de agosto. E aí ele começa, né, a tentar aproveitar esse tempo, e ele, como tudo se repete nesse dia, tudo acontece exatamente da mesma maneira. Só que aí ele descobre, né, ele percebe que tem uma menina que tá fugindo disso. E, na verdade a menina também tá presa nesse looping, né, todo dia eles estão vivendo o mesmo dia. E aí eles começam a se aproximar, ele logicamente já se apaixona por ela, né, perdidamente de primeira, coisa que só adolescente faz, me desculpe, mas é verdade. Ainda bem que a gente já passou por isso. Quando a gente, né, quando você chega numa idade que pra se apaixonar tem que dar muito trabalho, não é fácil assim. Acontece que eles começam a prestar atenção nas pequenas coisas perfeitas que acontecem ali ao redor deles e que tá acontecendo todo dia, né, repetidamente. E eu achei muito bacana essa parte do conto porque mostra, né, que a gente não percebe muita coisa do que acontece ao nosso redor. Tem tanta coisa assim
legal, interessante, até mesmo importante, que passa batido, que a gente nem presta atenção durante o dia. E o conto, essa é a melhor parte do conto. O romancezinho deles, né, o interesse romântico, o desenvolvimento disso, eu achei muito clichê, achei que passável. Eu acho que devia ter se concentrado só nas pequenas coisas, que ia ser bem mais bacana. Então eles começam a tentar montar um mapa, né, onde acontece ali na cidade deles essas coisas, né, esses pequenos milagres. Bom, aí vamos falar assim um pouquinho sobre o livro no total, né. Nós começamos a ler esse livro no dia 25 de novembro, que foi o sábado após a Black Friday que nós compramos o livro. Que a gente comprou e já decidiu começar a ler. Isso, a gente já começou no mesmo dia. E aí a gente foi se arrastando por esse livro, né, o Rodrigo leu vários outros livros, né, junto com esse. Eu consegui ler um só, porque, né, não deu. E a gente foi... E assim, esse conto ia se arrastando, se arrastando. Apesar de ter alguns contos, né, que são interessantes, a maioria deles é muito clichê. Ou até mesmo, o conto, às vezes, né, esses que a gente conseguiu selecionar aqui, o conto é interessante, mas vai tendo uns rodeios no meio da história que deixa aquela leitura tão pesada, que vai te desanimando, que você... Chega uma hora que você precisa parar, levantar e respirar, porque o livro ele é muito difícil de... Ai. Ele não tem um ritmo bom, ele não tem um ritmo que te prende. E assim, na hora que você finalmente termina um conto, que você sente aquele alívio, na hora que você começa o próximo, você vê que ele é a mesma coisa do anterior. Ele é tão desinteressante quanto. A gente já percebeu isso logo de cara no primeiro conto, né? Que foi Nossa, sem pé nem cabeça. Terrível. O primeiro conto se chama Cabeça, Escamas, Língua, Cauda. Ele é meio fantasia, meio folclore não sei da onde. Nossa, muito ruim. E assim, eram parágrafos soltos que tinham vários personagens diferentes que não dava pra entender nada. Era difícil até de encaixar a história, não dava nem pra conseguir entender o que aquilo tava querendo te passar. Eu acho que vale a pena a gente falar também daquele conto O Amor é o Último Recurso, que é o do labirinto. Ah... Que é um conto assim, que ele se passa, ele tem um ritmo muito acelerado. A gente leu esse rápido, né? Leu. Até só que assim, ele é muito vazio, ele é muito clichê. Eu não sei, né? Eu acho assim, o Rodrigo, ainda bem que ele fez uma anotação aqui extensa de todos os contos, né? Que ele conseguiu marcar um pouquinho de cada coisa aí. Porque eu, sinceramente, como a gente começou a ler esse livro em novembro, tem muita coisa que eu li nele que eu já nem lembro mais, porque foi tão irrelevante que eu não consegui nem fixar. E esse conto, nossa, ele é aquele tipo de conto onde, assim, todas as pessoas precisam terminar casalzinho. Parece fim de novela da Globo. Parece. Só faltou ter casamento e sequestro. Só. O conto, ele não é legal, é um conto... Xoxo. É um conto xoxo. Só que assim, né, acontece umas coisas que é um dos contos que mais fixou na minha memória. É tão assim, clichê, é tão vergonhoso, parece... Ah, na verdade ele parece desenrolar de novela mexicana. Também. Nossa, gente, é muito assim. Enfim, né, pelo que vocês perceberam, foi uma leitura que não agradou a gente. Estamos aqui agradecendo imensamente por não ter comprado esse livro em papel. Porque eu ia ter que trocar ele no sebo rapidamente, porque não ia adiantar colocar em troca no Scooby, porque ninguém ia querer. E aí, bom, nós fizemos uma leitura em conjunto também do livro Estamos bem. Estamos bem, da Nina LaCour, que a gente vai discutir esse livro em um outro vídeo. Esse nós adoramos. Nossa, pra mim... E a gente leu esse livro durante os contos. A leitura do livro de contos. E foi assim, muito rápido. Foi uma leitura muito gostosa. Bom, se você já leu o Aconteceu Naquele Verão, né, e discorda totalmente da gente, pode vir xingar nos comentários, que é bom que movimenta o canal. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Teve uma inscrita que me falou essa semana que ela não tá recebendo as notificações dos vídeos. Eu recebo, mas com atraso, lembra que eu te falei? E o YouTube tem dessas coisas, né? Ele tem hora que ele ajuda, tem hora que ele não ajuda, assim, coisas da internet. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, curtir e até a próxima leitura, que eu espero que seja bem melhor do que essa, né? Então é isso. Tchau. Tchau.